preocupação da questão ambiental e de um avanço cada vez mais desastroso de uma tragédia por essas frentes pioneiras, ou um pseudo-desenvolvimento e essa atenção exacerbada do mundo com a Amazônia. Uma terceira indignação que eu acho que o Amapá tem, e que foi objeto até de uma conversa entre mim, o Gato, o Gato, e o nosso professor Arlindo, né, é a cultura autocrática do território, e ter sido longamente, né, governado por poder que vem de fora, né, e que exerceu esse poder trazendo uma cultura de fora. Né? O amapaense hoje, segundo o próprio Rutigado, diz que o amapaense se aposenta para viver no Rio, em Fortaleza, né? Tirou aquela alma, segundo a sua expressão. Então, o Amapá hoje vive essa indignação em 3 níveis. E é muito natural que um grupo desse não seja homogêneo e deve ser heterogêneo para que daqui saia, digamos, as primeiras palavras, ideias, propostas, não de pessoas ou indivíduos, mas de grupo que começa a organizar a sua indignação. A Raquel contava aqui para nós que ela ficou tão indignada com uma fome aí numa área do Nordeste que ela subiu numa cadeira e pediu que saqueasse o primeiro caminhão que passasse com alimento. Eu disse para ele, isso é ruim. Não, já falando em nível político, a gente deve conter a emoção. Vamos organizar a indignação nossa. Né? Vamos começar a falar nas esquinas, vamos começar a falar nos locais de trabalho, vamos falar nas nossas famílias, nas nossas casas, mas vamos ver se a gente se reaproxima, o traço comum da indignação, ela resulte em propostas. Vamos começar a falar nas esquinas, vamos começar a falar nos locais de trabalho, vamos falar nas nossas famílias, nas nossas casas, mas vamos ver se a gente se reaproxima, o traço comum da indignação, ela resulte em propostas que possam, na verdade, não fazer da indignação munição para o próprio inimigo, porque se a gente começa a atirar sozinho, isso dá uma munição aos militares para que eles voltem, né, a manter a ordem, né, para que dentro da ordem se tenha o tal progresso, que é a devida da nossa bandeira que a gente respeita, mas que é um binômio autoritário do positivismo. Isto não tem dúvida nenhuma, porque eu já estou falando também em nível de uma concepção sociológica. Então, quando o Capim me convidou, e ele sabe de uma experiência que eu tenho, já coordenei 2 programas de governo, não interessa se não deu certo um, porque já não é culpa nossa. E também eu trabalhei no plano diretor, então eu mesmo espontaneamente trouxe, né, para que essa indignação nossa começasse a ter uma metodologia de absorver tudo que ela resulta em ideias e propostas. Quer dizer, essa metodologia de trabalho que eu trouxe, que eu chamo de roteiro de discussão, na verdade tem 2 sentidos. Um, que eu fui bastante explícito e até longo, né, dando alguns exemplos políticos de conduta da sociedade prática, né, que é garantir um mínimo de disciplina, né, para que a gente não perca esse processo de dizer, esse processo de expressar, esse processo que monta ideias e propostas. Quer dizer, garante um mínimo de disciplina na nossa discussão. E segundo, né, é uma coisa que a gente não é nova, como proposta de segmentos que já são assim batidos em militância política, que é o chamada democratização do planejamento. Né? Quer dizer, uma proposta, né, de democratizar o planejamento, e essa proposta ela é da metodologia, ela não é uma proposta formal de disciplina, mas ela tem um conteúdo político, essa metodologia. Político, eu estou
usando a expressão aí na ciência, quer dizer, política não é a preferência partidária, não são posições políticas ou políticas, não é? Preferências partidárias, mas política como uma dinâmica da organização popular, da organização da sociedade civil, para ter acesso ao poder, ou ficar perto dele para fiscalizá-lo. Não é? Então tem esses dois sentidos. E o tema central, digamos, dessa metodologia, isso tudo é proposta, é nível de proposta, é referencial. Não é? Isso, no processo, se a coisa for aceita, ela vai ser modificando, enriquecida, algumas coisas vão sair, outras entrar, como o tema é a sociedade que queremos e como construí-la no estado do Amapá. Ao mesmo tempo que você tem uma visão abrangente da sociedade, você torna essa sociedade também localizada, né, na natureza social e na natureza do seu patrimônio, né, ambiental. Quer dizer, como é que uma sociedade, digamos, livre e justa, ela pode ser construída no estado como Amapá, preservando a sua natureza social, né, toda a nossa cultura, toda a faceirice, todo o traço ribeirinho que une o paraense, o amazonense, o amapaense, o acreano, né? Como construir essa sociedade brasileira, mas respeitando a identidade cultural que se vive na Amazônia e particularmente no Amapá. Então, o tema central da proposta que eu trouxe de metodologia de trabalho, que não é apenas formal essa metodologia, técnica de como discutir e como levar o resultado dessa discussão, mas ela tem um conteúdo puramente político, que é a organização desse grupo, que amanhã pode estender como uma efervescência intelectual na cidade a discussão de um planejamento de governo vindo de baixo para cima, o que a gente chama de democratização do planejamento, e que hoje a sociedade civil também tem uma nova palavra, né, que ainda não saiu. Nós já sabemos, aquele que é privilegiado no sentido de ter, como nós, do grupo daqui, escolaridade até de nível superior, médio para superior, é o que a gente chama a democratização do orçamento. Não é? O orçamento é uma palavra hoje que já perpassa até no grande povão, que nunca sabia, na verdade, o que era orçamento. Então, a proposta central, como tema, como frase, como título, é a sociedade que queremos e como construí-la no Amapá. Como vai se discutir isso? Eu bolei assim como, aliás, devo dizer que a minha companheira, a Dula, que também trabalhou aqui no plano diretor, ela é arquiteta urbanista, ela me ajuda nessa minha militância de, aonde eu for convidado, dar o melhor que eu posso, um cidadão comum, não todos esses títulos aqui que não servem, na verdade, para nada, a não ser se a gente doe o saber que a gente tem. Isso é muito melhor que doar alimentos, mas doar o saber de como produzir o alimento. E essas coisas, na verdade, não provocam, a não ser uma apresentação muito formal e que dava até para... O pessoal disse que parecia um escolinho do professor Raimundo, na discussão de carreira, quando o professor Raimundo diz, né, para aquele Batista, o que ela está falando? Fez isso, fez aquilo, porque me pediram, eu não ia dizer, não dou. Mas pode pegar os meus artigos, sociólogo, morador do hotel, coordenador do concílio. E só, né? E acabou, mas me pediram, eu dou. Né? Então, quase que eu dizia, eu se... Então, essa digamos, animação gráfica, né? Você tem, no sentido do ponteiro do relógio, que soma horas, você tem a área econômica, né? Os grupos econômicos, a área econômica. No sentido contrário do relógio, você tem a área social. Isso não é coincidência, né? É proposital, porque a economia brasileira é a 8ª do mundo, vai sempre no sentido do relógio, né? E a área social
né, é a área realmente que corre contra a história, corre contra as horas. Então é proposital essa animação gráfica de como a gente vai trabalhar. Hoje eu estava vendo cedinho, né, que eu acordo muito cedo, fui vingar aí a Janete lá no Hotel Glória, fiz Fantasma 5 horas da manhã lá. Eu assisti um programa que nós somos a oitava sociedade mais desnutrida do mundo. Mais desnutrida do mundo. E de um programa financiado pelo Citibank. Quer dizer, deve ter uma certa verdade nisso. Então, corre no sentido contrário do ponteiro. Então, as áreas, né, grupos de trabalho na área econômica, grupo de trabalhos na área social. Como seria essa dinâmica da gente discutir? Também tem uma animação aqui, né, no sentido de dizer que cada tema, por exemplo, produção, abastecimento, a área da economia, né, a área social, digamos, a educação, não é? A educação, a cultura, o lazer, o transporte, os indicadores sociais, cada um teria um coordenador, né? Os grupos de trabalho seriam conhecidos como GT, para a gente simplificar. GT teria um coordenador cada grupo, né? E também um relator. Depois dessa animação, a gente escreve dizendo mais ou menos o que eu explicitei aqui. Cada grupo de trabalho deve ter um coordenador e um relator, preferencialmente especialista na área. Se a gente for, digamos, fazer o grupo de trabalho sobre educação, né, nós já temos aí a Elci e o professor da área de educação, que podem entre si, quem vai ser o coordenador e quem vai ser o relator. Eu estou dando um exemplo próprio, tem muitos professores aqui, né, então teria um relator. Os grupos de trabalho, se assim entenderem, podem criar subgrupos, né? É a questão que ontem a gente conversava, eu dizia, a educação pode criar um subgrupo para estudar mais detidamente a questão da profissionalização, da educação profissionalizante, né? Num país que continua com a cultura do doutor. Todo mundo persegue a universidade como se ela fosse a saída, até para um programa individual de projeto de vida, e na realidade essa universidade não oferece nada, tem um processo de degenerescência, e mais do que isso acontece, por exemplo, no Pará, a Elci, que é professora, sabe, interiorizaram a UFPA no Pará, tá? Levaram o campus universitário para Itaituba e algumas áreas que não tem um segundo grau. Não é? Não tem um segundo grau, um negócio meio... Agora, tudo isso movido por questões partidárias, disputas eleitoreiras numa futura sucessão. E mais, quem vai para essas áreas rurais é o professor da cidade que leva uma cultura, isto é, vai para um currículo e para uma grade curricular ensinar o que se conhece na zona urbana. Vai destruir a cultura, vai se apropriar desta cultura. Então é preciso ver que forma de educação nós queremos no trabalho. Podem, devem consultar especialistas fora do GT. Com isso, em discussões mais amplas. Então, agora é muito mais importante. E se isso prosperar, eu tenho, por exemplo, eu tenho um projeto, Sistema Municipal de Educação Ambiental, Escola Bosch, coisas que podem ser discutidas para ser adaptadas. Não é nem adaptada, porque a natureza amazônica é uma só. Eu estou a dispor a vocês fazerem perguntas. Eu não sei se já distribuíram aí, né? Então eu agradeço o convite, estou honrado de estar aqui e, aliás, é uma obrigação, um dever. Qualquer cidadão privilegiado que frequentou a escolaridade tem que doar o que sabe, por menor que seja. Eu só queria fazer uma colocação, aproveitando
questão que ele falou em pesquisadores, para fazer uma colocação com relação a Macapá, especialmente a Mazagão Velho, é um lugar que eu estou viajando bastante, que a minha mãe está morando para lá. Mazagão Velho é uma comunidade assim, em termos culturais, sabe? Rica em termos culturais. E o que está acontecendo é que existe um monte de pesquisadores, muita gente vai lá, sabe? Da Secretaria de Educação, pessoas que vão a trabalho para lá da lugar, fazem pesquisa e gravam e tal. Só que as pessoas estão fazendo isso, elas estão se apropriando e elas não dão retorno à comunidade. Tá? Então, ultimamente eu tenho andado para lá e tenho conversado. Olha, quando o pessoal vir aqui, vocês têm que fazer tipo um contrato. Ó, nós só damos informação para vocês se vocês retornarem. Você vai no museu, que existe um prédio lá que se chama museu, que não tem nada. Você vai lá, não tem um manuscrito, não tem nada sobre a comunidade. Então, essas Mas pessoas, esse pesquisador enriquece o currículo dele. o currículo dele e se apropria das informações. Então, fica assim. Aí tem outra coisa. Lá também, por exemplo, existe muitas assim, imagens antigas. Tá? A própria igreja. A igreja, é. Segurou tudo. Então, teve um tempo aí que umas pessoas foram lá roubar umas imagens. Né? E também tem um santo lá, que é o Senhor Morto, né? Que ele tem os olhos de diamante e as lágrimas dele são de rubis. Né? Aí eu conversei, olha, aí estão querendo fazer uma restauração. Mandaram um senhor lá chamado Cutião fazer uma restauração numa imagem que deformou, ficou. Ele não tem, porque para fazer uma restauração numa imagem tem que ser um especialista. Ele fez assim um horror na imagem. Estavam querendo atualmente levar essa imagem do Senhor Morto para fazer uma reforma. Mas eu falei, não, se tem algum especialista, tem que trazer o especialista para fazer aqui e vocês ficarem olhando para ver se. Entendeu? Não vão trocar os rubis? Olha, os olhos de diamante e as lágrimas de rubi, Olha, sabe onde eles iriam parar? Eu poderia dar uma sugestão prática, porque estão nessa luta. Hoje, o SFAM tem o antigo SFAM tem representação aqui. O governo. É, porque foi nomeado agora o Paulo Chaves em Belém. O cara é bom, conhece, é destemido. Inclusive, roubaram 5 peças da vigília, botou a Polícia Federal e foi buscar na casa da família do Otávio Mendonça, que vocês já ouviram falar, que é um poderoso Otávio Mendonça, com a mulher do Otávio Mendonça, que tem um antiquário que estava vendendo no Rio as peças. Ele retomou. Então, se vocês quiserem, e uma outra ele coisa, tem meu né? telefone, ele vem até aqui. Uma outra falta de respeito com a comunidade, só um instantinho, uma outra falta de respeito com a comunidade lá é o seguinte, lá eles dançam marabaixo, batuque, essas coisas. Eles têm, por exemplo, eles pegam aquelas senhoras idosas que dançam marabaixo e trazem para dançar aqui em Macapá, então vocês não vão. Se eles quiserem ver o marabaixo de vocês, que vão, que cheguem aqui em Mazagão. Tu quer ver uma Entendeu? maquininha desgraçada é essa aí? Grupos para folclóricos Na de mão escola do para eles pesquisador, mostrarem. ele leva para Paris, para bom e tal, ganha bolsa de estudo, na base dessa maquininha. Inclusive, olha, sacrificando as pessoas, eles trazem, depois não dão alojamento, não tem que trazer para dar São Marabás para mostrar. Quem quiser que o vai lá Rayon, ver. né, Rayon, Né? tu que estava Então está falando fazendo um trabalho assim. que a com a apropriação não é só da propriedade dessas frentes, é a apropriação da cultura que ela está falando. Né? Quer dizer, aqui a universidade, ela é nova, mas é velha também, Capi. Né? Sim. Nos mesmos vícios, quer dizer, não dá para ver que fazer aquilo que eu estou dizendo que a Universidade Federal do Pará faz, a Universidade do Rio faz, de São Paulo, todo mundo se apropria do saber do caboclo, da cultura do caboclo e faz isso um enriquecimento e engordar currículo, projetos pessoais. É por isso que eu não acredito, né, numa universidade. E a gente tem que passar limpo, porque isso é verba, isso é que é importante. Essas verbas, se você somar, elas são monumentais e giram só para projetos pessoais e vaidosos de você ser chamado de cientista, de pesquisador, mas na realidade não tem nada de cidadania, porque não resulta numa apropriação social dessa pesquisa. E essa verba é escandalosa, ela é alta, ela é muito movimentada. Eu
eu acho que nós precisamos olhar por outro ângulo. Aquela velha história tão batida, tem que dar o anzol, né? Não tem que dar o peixe. O Brasil, como descendente de povos mediterrâneos, com cultura principalmente, nós cultivamos os bacharéis. E enquanto os nossos irmãos nórdicos cultivam os técnicos. Nós estamos em plena explosão demográfica. O espaço vital está encurtando para todos. E nós estamos no limiar da implosão social. Se não houver metodologias rigorosas, objetivas, práticas, nós vamos acelerar essa implosão social que está no nosso caminho. A Amazônia ainda está um pouquinho protegida, mas a Europa já sentiu isso há 50 anos atrás. As últimas guerras na Europa já foram disputando o espaço vital. Então, nós precisamos produzir. Modernamente não se diz mais, você vale o que você pensa. Modernamente se diz, você vale o que você faz, o que você produz. Porque existe no equilíbrio da sociedade dois tipos de cidadão. Existe o parasita e o cidadão, no sentido da palavra. Parasita é aquele que consome mais do que ele produz. Ele não deixa saldo. Ele é um peso negativo. Existe o que é o cidadão, aquele que produz mais do que ele consome. Então, o Brasil depende essencialmente do campo cultural, preparar pessoas que trabalhem, porque o Brasil é um país dos bacharéis. Os bacharéis são pródigos em planejamento, em palavras, em teoria, e na prática nós falhamos. Eu conheci o Amapá 25 anos atrás, dirigido por pessoas práticas, quase todas do segundo grau. A desonestidade era mínima. Nós tínhamos uma situação social invejável, nós tínhamos vagas sobrando nos hospitais, nas escolas. Isso aqui nada se assemelhava, porque eu vim informado que a Amazônia era um inferno mesmo. Eu contrariei essa condição e continuo acreditando ainda hoje. Isso aqui é o paraíso verde. O que está acontecendo é a invasão alienígena, a deformação da mentalidade amazônica, e nós precisamos, em resumo, trabalhar, produzir, nos organizar. Não adianta ficar dependendo de verbas de fora, não adianta ficar fazendo obras que não contribuam para o nosso desenvolvimento. Ou nós colocamos o pé no chão, ou a nossa catástrofe se antecipará. Mas que nos tempos passados, né, eu participei de trabalho político no Amapá, e como ganho de tudo isso, eu recebi alguns votos que foram muito doídos. E que hoje, no tempo passado do tempo, eu estou conseguindo tirar esse rótulo porque eu tenho uma identidade. É a ideologia que eu tenho, aquilo que eu penso, aquilo que faço. Então, a minha preocupação, essa reflexão que eu quero colocar aqui, somativamente a honra de estar aqui presente, compartilhando pessoas pensantes e preocupadas com o futuro do Amapá, por que não dizer do Brasil, vamos partir com o trabalho numa sistemática científica que você trouxe essa contribuição de roteiro, e automaticamente eu entendo que há um comprometimento ideológico com esse trabalho. Agora, a praxe é que ela me preocupa, no sentido de que, nestes 40 anos que se tem, eu vi passar muitos filmes no Amapá. E, de repente, houve um esfacelamento daquelas propostas que se defendiam com uma certa integridade, e que depois a volúpia no poder, a ganância pessoal, etc., essas coisas humanamente foram diluindo. Eu não quero dar aqui uma de advogado do diabo, nem desacreditar na proposta. Eu estou aqui porque estou acreditando. Mas essa preocupação eu gostaria de registrar até no fator de conhecer minha cabeça e dizer, não é eterno conhecer e conhecer-se. De repente eu direciono meu pensamento de uma maneira melhor de pensar. Então, essa questão que eu quero dizer. Nós vamos fazer um trabalho. Há um processo político próximo. Obviamente, ninguém aqui se engana com o bombom. Há propostas políticas de candidatos, aqui temos políticos militantes, né, que já ocuparam cargos políticos,
Raquel, Felipe, Cláudio, percebeu? Bom, então nós vamos realmente partir, escrever, né? Abortar ideias no papel, ótimo, tá certo. Mas eu gostaria de expressar essa minha preocupação, esse comprometimento com a praxe da coisa que você vai fazer. Porque o APA hoje está precisando, sabe, é exatamente isso. Concordo plenamente, sentar, discutir o que nós queremos com essa célula pequena, mas significativa do Brasil, quando nós temos hoje, fundamentalmente, uns 20 anos para cá, uma cultura imposta, né, por um governo que aí está, onde te castra o teu relacionamento pessoal, onde te castra uma série de coisas que violenta a tua intimidade sem permissão nenhuma, pior do que a televisão. Bom, então esse comprometimento é que, redundantemente, eu reforço colocando aqui. Tá? Nós vai fazer trabalho como esse. Logicamente, tenho certeza que o documento será um documento basilar e com uma profundidade muito grande, não tenho mínima dúvida quanto a isso. Agora, esse comprometimento é que realmente preocupa, no sentido de que nós sejamos até altruístas quando, se for colocar na prática isso aqui, no sentido de verificar realmente aquilo que se vai fazer, aquilo que vai, em termos que se vai fazer, e colocar, vamos dizer, já está para ser mais direto, colocar candidato, etc. Entendeu? Eu não estou fazendo em absoluto, não entendo, eu não estou fazendo uma apologia do precursor de candidato, que não é por aí. Mas essa preocupação, eu quero dizer para os amigos, né? Se minha linha de pensamento é que coloco, no sentido de esclarecer mais o que penso, se ela está errada, eu quero discutir e pensar. Mas me preocupa exatamente isso, resumidamente isso, essa prática. Porque já discuti, já participei e depois fiquei frustrado, tá certo? Porque depois fui engolido com aquelas palavras que sempre diz, a inexperiência, o teu ego não vai longe, conheço o cérebro. Então é exatamente essa minha preocupação. Agora, Busto, eu estou queria colocar também uma questão pessoal que eu acho que deve ser preocupação não só do Chico Filho. A discussão que se está propondo aqui não é uma coincidência de acontecer à véspera de uma eleição. É para enfrentar o processo eleitoral, que precisa ser mudado. Ao invés de tu ter medo da praxe, da prática, tu estás te instrumentalizando para enfrentar uma praxe que tu queres expurgar. É isso o sentido desse grupo, como cidadão e não como partidário deste ou daquela preferência de organização. Senão nós vamos continuar deixando as eleições ser exercidas, apropriada e privatizada por grupos que querem fazer do poder a sua negociata. Nós temos que deixar de lado, porque isso é cinismo, tá? Que quem fez isso com a gente foi, na verdade, o João Alves, o Ricardo Fiuza, o Ibson, né? Que foi um espanto, uma surpresa para a gente, e que nos tirou do processo, porque parece que participar da eleição parece que é uma ansenia-se para o cidadão correto. E a gente deixa o processo entregue